Agora esse computador está... Muito bem, pessoas, muito boa noite a todos. Boa noite, Misélia. Boa noite, Rita. Boa noite a todos. Vamos nós a mais um estudo, né, do Medinho do Evangelho, baseado no estudo do Aloysio de Uberato. E a nossa leitura inicial é do livro Bênção de Paz, na Trilha do Mestre, é o capítulo 12. E ele é até baseado num texto de Mateus 9:9. Partindo Jesus dali, viu um homem, chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu. É importante verificar que o mestre não estabelece condições para que o discípulo lhe compartilhe a jornada. Não pergunta se ele se julga dotado com a força conveniente, se é fraco de espírito, se é demasiado imperfeito, se sofre em família, se possui débitos a solver, se padece tentações, se está acusado de alguma falta, se retém valores de educação, se é rico ou pobre de possibilidades materiais. O Senhor diz apenas: segue-me. Como quem afirma que se o aprendiz se dispõe realmente a segui-lo, será suprido de socorros eficientes em todas as suas necessidades. A lição é clara e expressiva. Reflitamos nela, para que não venhamos permanecer na sombra da indecisão. O convite de Jesus está sempre, né, presente nas nossas vidas. Então, nesse momento, Senhor, só temos a agradecer por essa possibilidade de mais uma noite de estudos do Teu Evangelho, que possamos estar atentos, vigilantes, não só para ouvir, mas também para colocar em prática no nosso dia a dia, com as nossas famílias, com nossos amigos, com o nosso trabalho, enfim, todo o nosso dia, que possamos estar sempre pensando e agindo de acordo com os Teus ensinamentos. Que Jesus e nossos amigos espirituais, lá do Francisco de Assis, possam nos envolver nesse momento, para que nosso trabalho seja de bom proveito. Que Jesus nos ilumine e nos envolva hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Então, vamos lá, né? Estamos aqui de novo, mais uma vez, capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Nós já estudamos a parábola do semeador, que a gente já vem estudando bastante tempo. E agora, como sempre, faz esse resumo inicial, em que Jesus está, depois de ter narrado a parábola, ele faz o comentário da parábola. Né? É uma passagem bem longa, né? Que talvez a gente até vai repetindo, né? E aí ele fala, né, que é interessante que Jesus, com certeza, não contou a parábola só uma vez. Ele deve ter contado essa parábola várias vezes, e aí para várias pessoas, para a multidão, para os discípulos em particular, e esse momento ele está falando com os discípulos, né? Está comentando com eles. Por isso que Mateus, acho que lembra de tantos detalhes, porque é uma coisa que para ele foi uma coisa, e acho que vai ficando para a gente também, né? Uma coisa assim mais clara, para você poder estar entendendo. E aí ele fala que essa parábola é um verdadeiro tratado educacional, mas não assim na questão de pedagogia, né, de formar crianças, é algo mais específico, né? Não é alguma coisa da infância, ela é pedagógica, ela é educativa do espírito imortal, tanto do encarnado quanto do desencarnado. A pedagogia é mais relativa à criança, né? Porque Jesus trabalhava com a evolução de todos nós, crianças, adultos, né? E esses processos educacionais têm essa característica, né? Então, e aí, mais uma vez, a gente lembra que nesses processos existem sempre as duas vias, que é a prática da experiência dolorosa, às vezes, né? Como, por exemplo, as crises que a gente passa, pandemias, as crises econômicas, né? Que também são processos educacionais, os desencarnes coletivos. Mas, paralelamente a isso, existe a via que é mais agradável, mais prazerosa, que é a do aprendizado através do estudo. Então, você vai aprendendo, vai entendendo, né? Aquela coisa do conhecer, entender, compreender e depois praticar, né? Então, a gente tem lá, né, do Velho Testamento, do Evangelho, as cartas apostólicas, todo o material que a gente tem, as obras de Kardec, de Chico Xavier, são nossas vias de aprendizado, e qualquer uma delas é boa para a gente dar continuidade. Só que a gente, infelizmente, acaba sempre escolhendo a via da
do sofrimento, né? Aí, quando você... eu me lembro muito que a gente fala assim, né? Quando tropeça, vai para frente, só vai para frente quando tropeça. E a gente, infelizmente, tem muito isso, né, José? A gente escolhe, né? Faz a leitura, tem o entendimento, mas não tem, assim, ainda a vontade, né? Suficiente para poder colocar em prática. Acaba se desviando, se interessando, porque o nosso interesse ainda também. Eu acho que não dá para você violentar muito isso. Tudo mostra isso também, que não adianta você ficar querendo se santificar ou se purificar de uma hora para outra. E acho que muitas pessoas, às vezes, viram fariseus e viram hipócritas por conta disso, por conta de se violentar e não se permitir errar. Eu acho que a gente tem muito essa coisa dessa obrigação, dessa santificação, que não dá para fazer naquele momento. Aquilo é o seu momento, né? Você pode até estar desperto, né? Mas ainda não dá conta. Quer dizer, não é Acho que que não dá conta, né? é um limite muito, assim, imperceptível mesmo entre o desejo de mudança, que é aquilo que a gente vai aprendendo na medida que estuda, né, do conhecimento. Conhecendo a verdade, ela vai te libertando. Mas eu vejo muito isso, até em relação à minha dificuldade, sabe? A questão, assim, da gente alimentar a culpa, de não dar conta daquilo. Então, a gente não pode simplesmente se acomodar dentro da situação e falar assim, tá tudo certo, deixa isso para depois, porque eu não dou conta. Não, Que é também um não é assim. extremismo também, né? Agora, ficar vestindo uma roupagem, né, externa de mudança para agradar e para disfarçar essa culpa que a gente está sentindo porque não quer mudar, é um processo complexo mesmo. Eu me Então, lembro, eu acho que é esse exercício sereno, de serenidade, de paciência, mas é a pergunta lá do Santo Agostinho, do Livro dos Espíritos, né? A gente tem que entender que tem que ser um processo diário, é só por hoje. Eu vejo assim que a gente, às vezes, você tem a ânsia de querer fazer muito por um longo prazo, e não, só por hoje. Só por hoje você avalia o que você fez, o que você precisa. Né? E quando a gente acorda de manhã assim, falar assim, não, ontem eu fiz isso de errado. Ou um item só, né? Que eu acho que aí a gente vai conseguir caminhar com mais eu tenho essa harmonização. dificuldade. Geralmente, é muito raro eu amanhecer. Quer dizer, acontece muito de eu amanhecer mais, sabe, de eu não querer amanhecer, sabe? De querer ter, assim, menos ânimo de manhã. Antigamente eu dizia que eu tinha mau humor de manhã, que eu demorava. Eu demoro para voltar para o corpo, sabe? Aí aquilo eu fico assim, meio... Naquele momento que eu acordo, eu não sou muito boa de conversar, não. Não quero conversar, não quero interagir com ninguém. Depois, assim, de repente, parece que dá um start, assim, e aí meu corpo anima, minha mente anima, e é lógico que eu faço uma leitura também para ajudar, mas eu tenho essa dificuldade. E eu me lembro que a minha mãe falava uma frase, que existe aquele ditado, né, que a gente não deve dar o passo maior do que a perna, e a minha mãe era muito sábia, ela falava assim, filha, tem esse ditado, sim, mas se você não der um passo um pouquinho maior do que a perna, você não vai adiante. Então, você dá sempre um pouquinho a mais que a perna. Quer dizer, é aquele esforço diário mesmo, de todo dia ser um pouquinho melhor. Então, assim, não dá sim, você dá um passo maior que a perna, mas só um pouquinho. Quer dizer, a ponto de você ir adiante, mas sem se violentar, Perder o equilíbrio. Né? sem perder o equilíbrio, sem abrir a perna. Você abre, é um pouquinho mais. Que aí depois você vai, no outro você vai também. É o caminhar, né? Ele vai até falar aqui sobre a caminhada, né? Então, no versículo da semana passada, né? A gente começou, né, com Jesus, começa a dar um alerta aos discípulos, dizendo que essas noções, né, de espiritualidade profunda, que eles estavam tendo, ouvindo, né, direto de Jesus, né, aqueles povos, os espíritos antigos, que já eram até profetas, não tiveram oportunidade de receber. Né? Ou seja, é uma concessão, né, para eles, né, e Jesus acrescenta que muitos daqueles que vieram antes, que não conheceram a Boa Nova,
que eles estavam conhecendo naquele momento já eram profetas e justos, mesmo antes de conhecer o Evangelho. E a gente, né? Aí ele fala, aí ele dá o exemplo de Gesiel, de Abigail, que, na verdade, Jesus está chamando os discípulos para uma responsabilidade. E a nossa, então, é maior ainda, porque agora a gente já conhece mais, já estuda mais, já tem muito mais material, né, para estudo. A gente temos um número de coisas assim, que a gente, às vezes as pessoas falam, mas você só lê coisa espírita, você não lê, quer que eu leia alguma coisa, quer que eu fale alguma coisa, a quantidade de coisa que eu tenho para ler, para ver, eu não vou dar conta nessa encarnação, né? Você não tem, mesmo que não é só ler, né? Se for só ler, até pode ser que você desse, né? Mas você vê, no nosso próprio estudo aqui, a gente não tem a menor chance de terminar esse estudo aqui nessa encarnação, eu acho que não, né? Então, é a responsabilidade, né, que recai mesmo sobre nós, né, ele fala, né, a espiritualidade faz um investimento muito grande, né, eles têm uma consideração por nós, né, um material que envia, né, todos esses livros, todas essas informações que a gente está recebendo, né, e aí ele vai, né, falar da Paulo, né, que diz na carta aos Coríntios, né, porque de vós, ó amados, esperamos coisa melhor. Quer dizer, eles esperam, eles acreditam mais na gente do que a gente mesmo, né? Então, o versículo de hoje segue, né, essa mesma linha, né, alertando que os discípulos estão numa fase do processo, né, educacional, já receberam o material, né, e a gente tem que assumir, né, então tá pensando, olha, você já sabe, e agora, o que você vai fazer com isso, né? Então, é justamente esse o nosso versículo de hoje, Mateus 13, versículo 18, vós, portanto, ouvi a parábola do que semeou. Né? Então, Jesus está se referindo a quem? Aos discípulos, mas não só aqueles que estavam lá, né? Ao seu redor, como todos aqueles que viriam em seguida, né? A nós, né, também, né? Nós todos, né? Os discípulos de todos os tempos, né? É, Ele está falando aí para a posteridade, né? que é o que nós vamos destacar. É o vós, né? Que na realidade vira nós, né? A gente tem que ler como nós. O Jesus está falando com quem? Com os discípulos. E a gente, eu acho que pode pelo menos se considerar, né? Ou pelo menos devíamos nos considerar. Pela gama de conhecimento que a gente já tem, né? Já não somos multidão. A gente já não pode mais se considerar multidão. Não dá para dar essa desculpa assim, eu sou da multidão, eu não sabia. A gente pode alegar que não sabe, não pode alegar que não viu, né? Porque já viu, porque já sabe, né? E aí já conhece o evangelho, já entende, né? Falta só a experiência, né? Que é o esforço de praticar, né? E quando ele fala ouvir, é um imperativo, né? Que está ali presente, né? E agora, a né? responsabilidade da gente também, né? Você se sente discípulo? Tem que se sentir, né? Com o conhecimento que a gente já tem que se sentir discípulo. E aquele que cai, tropeça, cai, erra, né? Ele colocou até um exemplo dele, né? Mas a gente já sente vergonha, né? De errar, né? A gente já começa a ficar incomodado, né? Nosso coração, a gente se alegra, né? Com o evangelho. E é engraçado que quanto mais você vai estudando, você vai escorregando, mas as coisas vão te incomodando de uma tal maneira. Eu acredito até que é por isso que muita gente não fica na doutrina, porque quando começa a te incomodar, é mais fácil você sair do que você encarar assim, eu realmente sou assim e preciso mudar, porque a doutrina, ela faz isso com a gente, né? Cada vez que você lê, você pensa assim, não posso mais agir dessa maneira. Ela consegue fazer, né? É o consolador, a transformação, e a gente se sente bem incomodado em relação a isso. E cada vez mais, porque a gente está vivendo num mundo assim, onde os apelos, onde a força da multidão é muito grande. Né? E aí
E não adianta, assim, hoje eu perdi o sono e eu estava até assistindo uma palestra. E aí o que acontece? A dificuldade de todo mundo, que todo mundo quer ser feliz, né? Mas como que a gente quer feliz? A gente quer ser feliz à nossa maneira. E às vezes Deus vai ter caminhos assim, mostrando que existem caminhos diferentes daqueles de facilidade, né? De só você estar na vida assim. Eu não estou aqui só para ficar no recreio, né? No oba-oba. Então, ela está te convidando a algo muito maior. E é justamente essa dificuldade que a gente tem, mas que é tão bonito na hora que a gente começa a perceber, vai te dando um consolo, um alívio para entender todas essas dores do mundo, sem entender que tudo é passageiro, que Deus está cuidando de tudo isso, que existe uma proposta muito maior para todo esse sofrimento que a multidão está atravessando, e a gente também, como está aqui reencarnada ainda, é necessário que a gente passe por essas experiências também, né? Então, isso é muito bonito, mas a gente tem que olhar com os olhos da beleza, né? Que Deus está oferecendo aí para a gente. É que nem ele falei, para isso a gente tem, além dos estudos, a gente tem as cartas vivas do Evangelho, que às vezes estão até, não só, a gente está pensando só em Chico Xavier, né, foi tudo até para trás que a gente fez, que não é só aqueles que estão longe, mas às vezes alguém que está bem próximo de você, que já, às vezes até não conhece tanto o Evangelho, mas pratica ele de forma, porque já é um espírito mais iluminado, né? Nem tanto pelo conhecimento, porque não é só através do conhecimento, né? Às vezes a pessoa nem é um estudioso, mas já pratica algumas coisas mais do que você que estudou. Não é só essa via de entendimento, eu acho, né? Então, aquele que ele falou, aquele exemplo que ele deu da avó, nós lembramos de várias pessoas, às vezes uma pessoa humilde que está bem próxima a você, que é um exemplo para você, que serve para você, vamos dizer assim, de escada, né? De apoio, vamos dizer assim, para você ir melhorando também. Então, tudo isso é recurso que a gente tem, né? Eu penso assim que o discípulo, ele é uma figura que ainda tem que estar de mão dada, né? Com Jesus, entre si, ele tem que estar um apoiando o outro, né? Um junto do outro. O apóstolo, ele já vai sozinho, né? Você vê que Jesus falava, anda de dois em dois, dos discípulos. Mas o apóstolo, ele já pode, ele já está além de discípulo, então ele já pode caminhar sozinho ou já puxando os outros, né? É aquele que deu um passo a mais. Então, a gente é candidato a apóstolo, mas ainda demora muito, né? Por enquanto, a gente tem que estar de mão dada com Jesus e com os discípulos dele para que a gente possa se fortalecer. Por isso que, às vezes, a gente fala assim, né? Tem que estar encontrando, tem que estar estudando junto, tem que ter várias ideias, para que você possa se fortalecer. Porque se você sozinho, no meio da multidão, é como se estivesse num ciclone, aquilo vai te engolir, né? Ou te espirrar. Né? Quando E é ele vira, engraçado assim, ou ele engole, ou ele espirra. Né? como que faz a diferença a maneira como você encara a vida, né? Essa semana, acho que todo mundo chegou a ver na internet, é uma coisa que me tocou demais, que eu falei que a fala daquele menino, eu acho que tem que ficar gravado lá na minha coleção e de vez em quando eu voltar a ela quando eu me sentir inconformada em relação a algumas questões na minha vida. As enchentes foram muitas em vários lugares, né, nesse mês, então muitas famílias tiveram todos destruídos, né? E um menininho por volta imagino eu que ele tem no máximo uns 9 a 10 anos, não tem mais do que isso não. E a casa totalmente destruída, tudo que estava lá dentro acabou. E aí as pessoas da assistência social que estavam ali prestando socorro, tentando ajudar aquelas famílias daquela maneira, aí perguntaram para ele,
que você quer? Aí ele virou e falou assim, você me arruma uma pá? Que eu preciso ajudar meus pais a tirar o barro. Pensa bem, né? O menino estava assim, com uma roupa suja de barro, até o rosto sujo de barro, e aí, na sequência, tem até fotos da casa dele. E realmente o barro invadiu, e aquela criança, ela queria uma pá para ajudar os pais a tirar o barro. Aí eu fiquei imaginando, assim, quando você fala assim, a ideia errada, né, que a gente tem, que Deus está ocasionando todos esses desastres. E a gente sabe que não é verdade, porque o acaso não existe, a doutrina mostra isso para a gente, que algumas experiências são necessárias para os espíritos, mas olha o testemunho dessa criança, Rita. Deus, na realidade, está dando uma pá para a gente tirar a sujeira que a gente mesmo fez, né? Sabe? Então, assim, é uma coisa grandiosa demais, que existem espíritos aí que vivenciam situações de fragilidade, de dificuldade, vicissitudes muito grandes, mas que, numa fala dessa, é um exemplo vivo do Evangelho. Aí eu falei que eu aprendi muito, e quando eu estiver reclamando de alguma coisa, tipo assim, uma goteira que deu, que me incomodou, né? Nessa umidade, a parede que está ficando mais mofada, né? Mas quanto que uma criança dessa te ensina? Qual o testemunho que ela está passando para você ali? A ação, né? Podia estar chorando, descabelada, reclamando. Ah, eu destruí tudo. Não, eu queria uma solução. No momento, qual era a solução? E o que Uma que pá para limpar o barro. além de tudo, não a solução do problema dele, mas o que ele podia fazer, Fazer do que ele precisava, né, para ajudar na situação, agir. É ação, né? É isso que Jesus é espera, ação. a ação do discípulo. Ainda que seja equivocado, ainda que seja de alguma forma atrapalhado, não importa, o importante é que ele queira, né? É o caminhar, né? É o caminhar. E aí ele vai para o livro Pão Nosso, capítulo 46, Vós, entretanto. E aí, embora seja vós, entretanto, Emmanuel vai começar falando no pronome nós, né? Quer ler aí? Mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para furtar-se à luta e viver aguardando o céu? A situação do menininho lá, né? Não ficou aguardando o céu, né? Semelhante atitude não seria compreensível. O discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. Então, aqui ele chama atenção, né? Quando o Emmanuel começa o comentário, né? Mas nós, que somos fortes, o que é essa fortaleza em nós, né? A multidão, ela só conhece. Os adversários nem conhecem. Mas nós, na medida que somos fortes, então somos aqueles, né, que temos o conhecimento e que temos que fazer desse conhecimento a prática, né? É aplicar esse conhecimento no nosso próprio caminho. E aí, quando ele usa a expressão, né, a terra em que pisa, quando a gente estuda, né, já em diversos estudos, quando a gente tem alguma citação em relação aos pés, né, simboliza o quê? Que a gente tem que colocar o pé aí simbolizando o sentimento, né? Então, o quanto que a gente já tem que usar todo esse conhecimento usando o coração, porque se a gente não tiver sentimento, só a razão, a gente vai se perder aí no caminho, né? Então, quando alguém nos machuca, é uma fraqueza? É uma fraqueza. Mas quando você fica chateado, você está suportando, né, a fraqueza daquele fraco, porque você já é forte.
Então, você já pode ter uma visão diferenciada. Então, o discípulo é isso, é forte. É calar mesmo, silenciar, para suportar a fragilidade do outro ali, que ainda é fraco, né? Então, eu gostei muito quando ele fala assim, não é agradar a nós mesmos. Né? Então, é o desafio. Aí, que a coisa mais fácil do mundo é a gente ser dócil, ser gentil com aquele que nos agrada. Agora, a gente conseguir fazer isso com alguém que tem uma fragilidade um pouco maior do que a nossa, então, aí a gente está sendo realmente forte. naquele livro que eu estou estudando, Noite Escura, ele tem um trecho, quando ele vai falar da noite ativa do espírito, né? Porque ele fala nas noites passivas, que é quando Deus age, a noite ativa é quando você faz. Aí ele diz assim, ó, a alma nessa vida não se une com Deus por meio do que entende, goza ou imagina, nem por coisa alguma que os sentidos ofereçam, mas unicamente pela fé quanto ao entendimento, pela esperança, segundo a memória, e pelo amor quanto à vontade. Então é assim, ó, você tomar a decisão e parar de dizer, eu não gosto, eu tenho medo, parar de se mover pelo que você acha, ou pelo que os outros acham, pelo que você sente, pelo que você gosta ou não gosta. Aí você aprender a gostar de tudo. Mesmo que você não goste muito, você tentar ver o que tem de positivo naquilo, né? E aí ele fala assim, porque você acha que essas coisas lhe trazem segurança. Olha como é que é interessante. Ó, João da Cruz diz que enquanto você tiver uma segurança na vida, Deus não é o seu Senhor. Então, se a sua segurança for o dinheiro, ou alguém que você gosta muito, ou o que você acha das coisas, sua opinião, um remédio, até ele fala na vacina. Não é para você não se vacinar, não ter dinheiro, não é isso. Só que você coloca todo o seu... Tipo assim, sem vacina eu não vivo. Se eu não vacinar, eu vou morrer. Se eu não tiver dinheiro, o celular, por exemplo, o celular hoje é algo que você não vive sem. Então, enquanto você se sentir segura nessas coisas, então o que ele vai falar, né? No outro estudo a gente mostrou o caminho do nada, né? Qual que é o caminho reto? Ele fala nada, nada, nada. Né? Então, você não se confiar em nada, né? Porque o único que é confiável é Deus. Então, você confia nas coisas, você tem uma paixão, um apetite que ele chama desordenado. Então, a pessoa tem verdadeiro desespero por aquilo, né? Sexo, dinheiro, coisas materiais. Então, nosso coração, por ser pervertido, consegue idolatrar qualquer coisa. E aí diz que não consegue viver sem isso. Aí isso virou seu Deus. Né? Muitas vezes, ele dá muito exemplo. Aí ele fala assim, que você fica igual a barata tonta. Olha que interessante que ele fala. Você tem a pior das sensações. Você tem ideia de que você andou muito, ficou muito cansado, mas não saiu do lugar. Então, quando você está parado, você tem uma consciência disso. Mas a barata tonta não tem noção de onde está e não sai do lugar. Aí aquela pessoa que diz assim, não sei porque eu não progrido na vida, eu ando tanto, eu trabalho tanto, eu me esforço tanto. Mas, na realidade, ela está fazendo o quê? Girando em círculos como uma barata tonta. E São João diz assim, nada, nem ninguém, né? É aquele você ser desapegado. Né? O coração se afeiçoou desordenadamente àquela coisa. Às vezes até em relação a uma pessoa, um filho, né? Pessoas que ficam focadas numa única pessoa. E aí ela acha que a pessoa não pode viver sem ela, mas na realidade é ela que não pode viver sem a pessoa. E às vezes você está aprisionando a pessoa. Eu vejo muito nesse lance, sabe? Às vezes você acha que está cuidando de alguém, tem que ter muito cuidado com isso. Mas você não está permitindo que ela caminhe, porque ela começa a ficar dependente de você, mas na verdade você, sabe, cria um nó nisso. Eu acho que em relação a filho, em relação às vezes a um idoso até, você tem que permitir que ele faça aquilo que
que ele consegue fazer. Se você começar a fazer por ele, aí ele vai se acomodar, porque a natureza dele é de se acomodar, a nossa natureza é de se acomodar, mas fica uma relação doentia. Você tem que deixar ele fazer, tem que fazer com que ele evolua também, né? Então, ele fala assim, que em todo lugar você vai ser preferido ou preterido. Qualquer ambiente você vai estar. O importante é que, pelo exercício da caridade, do esforço em amar ao próximo, você ter o mesmo olhar, tanto para aqueles que te preferem, tanto para aqueles que te preferem. Não? Então, essa ideia, às vezes, você fala assim, porque você só quer ficar com quem gosta de você. Não é fácil. Mas você ter esse mesmo olhar, né? Aí ele vai falar da subida do monte, que é o caminho reto para Deus. O que for gostoso, você agradece a Deus. O que não for gostoso, você suporta por amor a Deus. Então, vencer a sua vontade pelo caminho de amar aos outros, né? Aí vão vir muito coisas boas, que você vai poder usufruir, mas num dado momento, Deus vai tirar. E aí a gente vai ter que fazer o quê? Agradecer pelo tempo que a gente teve ou que não teve, né? E tem coisas que vão nos atrair, que nós vamos ter que lutar para não ficar dependente delas, né? Onde Jesus vai falar, né, que precisa ter violência, que só os violentos vão chegar no reino dos céus. Porque às vezes você tem que violentar alguma coisa para poder ir adiante. E esse olhar, né, eu achei interessante de falar, você vai ser preferido ou preterido. Tanto faz. Se você tiver o mesmo olhar, você vai caminhar, né, para a sua purificação. Essa é a noite ativa, porque depois vem a noite passiva, que Deus tira tudo isso de você e aí é Ele que vai agir. Mas essa noite passiva do Espírito, acho que não é nesse planeta, não. Entendeu? Acho mais complicado. Você terminou de ler? Então, ele fala, né? Não. Aí ele fala o seguinte: muitos espíritos, o finalzinho, né? Doentes nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Então, ele falando, né, que o ser forte é o quê? É justamente isso, é dar conta de levar prejuízo, de abrir mão, de renunciar, de levar pior, de ceder. Agora, se a gente já tem essa fortaleza, a gente é capaz de encarar tudo isso, né? E é interessante, né? Que até que eu vou rever, vou assistir de novo. Assistir de novo, mas na época nem assisti. Eu me lembro que quando vocês estavam estudando, que ele vai falar do estudo que ele fez sobre os discípulos, né? Que ele falou de cada um deles. E cada discípulo tem as suas facilidades, mas também tem as suas dificuldades. E a gente, às vezes, se vê neles, né? Eu acho que a ideia... Na realidade, o perfil psíquico, né, perfil psicológico de cada discípulo traduz exatamente as fragilidades que a gente tem enquanto a humanidade. Então, em determinado momento, a gente se identifica com Pedro, né? Em outro momento, você é o próprio Judas, porque a gente aponta muito, né? Judas é o traidor. Mas e nós? Ele estuda isso do capítulo 27 ao 33, do episódio 27 a 33. E se eu conheço, por exemplo, essa questão da traição, né? Eu aponto o dedo, mas eu esqueço que está ali em mim também. E às vezes eu não estou exteriorizando a traição, sabe? Eu já sou capaz de botar uma máscara e falar assim, não sou capaz de trair, mas faz uma viagem para dentro de si mesmo. Começa, porque a grande dificuldade nossa é entender, por exemplo, que às vezes você fazendo a caridade, você está sendo egoísta. É de uma complexidade tamanha, não é? Porque você fala assim, não, se eu estou fazendo a caridade, eu não sou egoísta. Mas qual é a minha intenção ao fazer a caridade? E tudo bem que eu posso, por exemplo, em determinado momento, estar dando um pedaço de pão, que é uma caridade material, que vai atender à fome de alguém. Mas qual é a minha intenção
ao dar esse pedaço de pão? Eu estou dando o pedaço de pão por entender que aquele meu irmão ali está passando fome e precisa realmente do pão para a sobrevivência? Ou eu estou dando aquele pão para ficar livre da presença dele, porque eu não dou conta de ver o quanto eu sou egoísta e não quero ser incomodado pela dor do outro. Então, a doutrina é extremamente complexa. E esse perfil psicológico dos discípulos, a gente vai se enquadrando exatamente em cada um deles em determinado momento da nossa vida. Então, vale a pena assim, estudar e a gente começar a entender, né, quais são as nossas reais fragilidades, o que a gente precisa trabalhar, entender que esse percurso é gradativo mesmo, é através das diversas experiências que a gente vai, né, mesmo porque modificando. a gente fica preocupado de mostrar para os outros, mas, na realidade, a gente tem que mostrar para si mesmo, tá? Né, para a nossa própria consciência, e para Deus. E Deus, ele nos conhece individualmente. Porque eu fico pensando, né? Cada pessoa tem a sua digital. Isso eu acho tão fantástico quando eu penso nisso, quer dizer, humanamente, né, fisicamente, nós temos uma individualidade. A minha digital não é igual a de ninguém. Como que isso pode, né? É até difícil de você imaginar que não tem ninguém que tenha a mesma digital. Imagine Deus, né? Então, acho que em Romanos que ele fala, né? Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, os que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, ou seja, conhece todo mundo, também os predestinou para serem semelhantes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses igualmente justificou. Ou seja, se justificou é porque perdoou, né? Perdoou porque tinha algum pecado. Nós temos as nossas dificuldades. E aos que justificou, a esses também glorificou. E aí aquela frase famosa, né? Se Deus é por nós, a que conclusão, pois, chegamos diante desse fato? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, a gente tem que entender e tem vários exemplos de pessoas, né, da Bíblia que Deus até mudou o nome delas. Quer dizer, Deus nos conhece pelo nosso nome, um a um. Aí ele muda, né? Na Bíblia ele muda, por exemplo, Abrão, que significa pai exaltado, para Abraão, que significa pai das nações. Quer dizer, ele tinha era um defeito que ele tinha, que se transformou num talento, né? Jacó, né? A história de Jacó é interessante, né? Porque Jacó significa traiçoeiro, porque aparentemente na hora do parto ele puxou o pé do irmão para ele nascer primeiro e ele ser o primogênito. É uma simbologia, né? E aí ele muda para Israel, que significa ele luta com Deus. Então, quer dizer que Deus viu em Jacó Israel, Deus viu Abraão no Abrão. E assim, da mesma forma, ele vê a gente. Ele me Isso é vê para a como eu gente ter sou uma hoje, como ideia, eu sim, posso ser, né? é a necessidade que a gente tem de acolher as nossas imperfeições, identificá-las em nós para transformar. A força é a mesma. Por exemplo, se a gente vê a personalidade do Paulo, a mesma força que ele usava para perseguir os cristãos, né? Ele usou para se redimir e para propagar o evangelho. Simão, né, isso também, que né? é isso que a gente custa entender, porque você acha assim, eu sou uma pessoa brava. Não, eu não posso ser brava, eu não posso ser brava. Aí você começa a alimentar. Não, você tem que acolher que você é uma pessoa brava, mas usar essa força É uma que energia, você né? essa Uma energia que energia que você você pode tem usar de forma positiva. positivamente. Com certeza. Então é bonito, né? Muito bonito. É transformar, né? A
assumir essa fraqueza, mas fazer dela algo que a gente possa contribuir para um mundo melhor. Nesse livro aqui, Livro da Esperança, tem uma passagem que é Exercícios do Bem que chama. Comumente inventamos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem no exercício do bem. Amolentados de conforto, instalados egoisticamente em vantagens pessoais no imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Então, tem um montão de desculpa que a gente usa, né? Confessamos-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamos-nos sem tempo. Nossa, isso aqui é o que a gente mais escuta. Sem tempo, né? né? Não tem tempo. Destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício, reclamamos cooperação. Aqui e lá empregamos expressões cronificadas que nos justifiquem a fuga, como seja muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver, e ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amargugam o coração e complicam a vida, à face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes, a que, em outras ocasiões, nos precipitamos de maneira impensada. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto para o mal, apenas de raro em raro, imaginamos consequências. Então, gente, é impressionante, né? Para fazer o bem, a gente, né, exige um montão de coisas, mas para fazer o mal, a gente cede logo aos apelos. O pior é que a gente exige também uma resposta do outro. Eu acho que isso que é complicado. Porque a gente estende a mão, a gente faz... O que ele está falando? Vamos fazer tudo com boa vontade? Eu achei isso. O que dá para você fazer? É igual o menino. O que dava para ele fazer? Pegar uma enxada. Agora, ele ia dar conta? Alguém ia deixar? Não sei. Entendeu? Podia até chegar alguém lá e falar assim, não, ele é menor de idade e não pode trabalhar. Então, existem essas dificuldades. Quando você estende a sua mão para ajudar alguém, nem sempre o outro vai pegar. E a gente tem essa expectativa, né? Eu estou sendo bonzinho, eu quero ajudar, mas ele não quer receber. Mas mesmo assim, você continua fazendo. Eu acho que essa é a postura do discípulo. Continue fazendo com amor, faça a sua parte, que Deus está vendo isso. Agora, se o outro vai receber, se o outro vai querer, se o outro vai acolher, isso não é problema seu, não é da sua conta. Eu acho que é isso que a gente faz muito, querer resolver o que o outro tem. A postura da multidão é essa. Quando você acha assim, que você tem a solução mágica, né? Porque a gente acha também, né? Se o fulano fizer isso, ele vai ser melhor. Não. O fulano tem que fazer tomar o caminho A ou B dentro da escolha que ele é capaz de suportar. Agora, a nossa grande questão é que a gente desiste de fazer. Então, se ele não quer uma ajuda direta, como que eu posso ajudar? Eu posso ajudar através da prece, da oração, dando um auxílio, né? Em determinado momento, com a força do amor, essa criatura abre brechas psicológicas, que a gente até já estudou isso lá atrás, né? Quando dá aquela aberturazinha na parede, você tem condição de ajudar. O nosso grande problema é que a gente acha que tem que fazer tudo no nosso tempo, esquecendo o tempo de Deus, né? E abandonando a tarefa aí. E aí ele continua, olha, entretanto, o conhecimento do bem para que o bem se realize é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma: todo aquele que não sabe fazer o bem e não faz, comete falta. E 19 séculos depois dele, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram um ensinamento ainda mais, explicando na questão 642 do Livro dos Espíritos:
cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. Então, muito sério, né? Então, a gente não pode desistir, não pode ficar cheio de desculpas aí, né? Para que a gente não atue e não ajude o outro. É o que ele fala, né? O discípulo arregaça as mangas e trabalha, sem olhar para trás. Né? Não fica esperando, né, que o outro resolva, que Jesus resolva. É essa ideia que a gente tem dessa espiritualidade, que a gente não tem capacidade ainda Mas Deus sabe exatamente qual que é o tamanho do trabalho que a gente pode fazer. Eu acho que isso daí, gente, né? Eu acho que eu aprendo muito lá no Lar Cristão. Porque eu costumo falar, a gente usa muito essa expressão, né, Rita? É matar um leão por dia. Mas a gente tem que ter muito, muito claro que o nosso trabalho é só semear. O resultado, a colheita, tudo vai depender de Deus. Porque se a gente fosse esperar resultado, a gente não parava. No trabalho, com certeza, ia parar. Porque as coisas não acontecem do jeito que a gente, né, idealiza, assim, do jeito que a gente idealiza, assim, que você acha que é o melhor, né? Mas existem tantas questões ali que a gente tem que avaliar, o comprometimento espiritual de cada um, a necessidade que cada um tem de estar ali, as pessoas que estão trabalhando com as suas cargas psicológicas e o quanto que elas precisam aprender com o trabalho, incluindo nós, né, que fazemos parte da diretoria. Então, é um leque de possibilidades evolutivas muito grande. Agora, a única coisa que a gente não pode deixar tomar conta da gente é o desânimo. E achar que aquilo é um sofrimento inútil, né? É um abandono. E as pessoas, quando falam de uma instituição, por exemplo, às vezes na rua, eu estou na rua fazendo alguma coisa, nossa, mas que coisa triste, né? As pessoas foram abandonadas. Aí eu falei assim, esse termo abandonado, o que eu chamo de abandono? De repente, elas poderiam estar abandonadas. Hoje, elas estão acolhidas. Né? E a visão de quem vai ali no dia a dia e vê as dificuldades que existem ali e o quanto essas dificuldades simbolizam aprendizado para aquele espírito e para todos nós que estamos convivendo com ele, que a gente vai aprendendo na dor do outro. Então, cada vez que a gente consegue esse intercâmbio de cooperação, eu aprendo e eu ensino, eu ajudo e eu sou ajudado. Então, é a magia de Deus se fazendo presente, né, no trabalho. Então, é isso aí que a gente tem que se agarrar a essa ideia de... que você vai dando para si mesmo, lá na frente, você já não vai poder usar mais, não vai ser, a sua consciência não vai permitir, o seu mentor espiritual não vai aceitar, Deus também não vai aceitar. Eu me lembrei nesse tudo de um caso que aconteceu muitos anos atrás aqui. A gente morava na casa mais antiga, na fazenda antiga, e perto tem um bambuzal, e o bambuzal começou a pegar fogo. E morávamos nós, né, na casa, e tem uma outra casinha anexa, assim, que moravam os empregados. E nesse dia, começou a pegar fogo no bambuzal, todo mundo se mobilizou com balde, com mangueira, porque era bem próximo, podia pegar fogo na casa mesmo. Né? Bambu, quando começa a pegar fogo, faz uma barulheira, cria um ambiente, assim, ele estala muito, ele dá tiro mesmo, né? E aí tinha um rapaz, na época, que estava visitando o nosso empregado. E aí, o Lincoln chamou ele, meu filho, vamos aqui ajudar, né? Ajuda a gente a jogar água ali e tal. Aí ele falou assim, eu não posso não, porque eu sou cardíaco. E aí ficou lá sentadinho, numa boa, olhando, não fez nada. Tudo bem. É cardíaco, né? Passou um tempo, ele foi na loja procurar emprego. Aí ele falou assim, não, meu filho, você é cardíaco, lembra? Não, não sou, não.
Entendeu? Quer dizer, então, desculpa se a mentira que você conta hoje, ou aquilo que você se nega a fazer hoje, podendo fazer, mais adiante vai te dar, a pessoa não vai aceitar, Deus não vai aceitar esse tipo de desculpa para você. Quer dizer, ele perdeu a oportunidade, por pura preguiça, né? Uma mentira boba, mas que custou o emprego dele mais adiante. Então, a gente, ele dá até exemplo da Covid, né? Só porque você está isolado, você não pode fazer nada? Não, tem muita coisa que você pode fazer, né? Livro Pão Nosso, é isso? 104, estamos quase na hora. É Capítulo o direito 104. sagrado, né? Porque a voz, aí ele vai voltar para o voz, né? Foi concedido em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Onde ele fala que O discípulo... pode ler. Ler e entender o Evangelho não é um dever, né? É um direito, uma concessão, um presente. E quem dá o presente gosta de saber que ele foi usado. Então, o Evangelho, para nós, ele vai falar assim, é um direito. E aí vai explicar por que é direito. Pode continuar. Porque a voz... Pega aí que eu... Não, continua aí, perdi aqui, Rita. Não, você estava lendo, porque é o termo do direito sagrado. Porque a voz foi concedida em relação ao Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Padecer, né? Por ele, né? Esse aí agora é o dever sagrado. Você tem e o aí direito fala, quando você lê, mas o dever de praticar. O discípulo, admitido aos benefícios da crença, foi considerado digno de conviver espiritualmente com o mestre. Então, nós já somos dignos de conviver, né, com ele. Entre ele e o Senhor já existe a partilha da confiança e da responsabilidade. Aí, ó, confiança e responsabilidade. Foi a responsabilidade a gente estudou semana passada, né? Contudo, enquanto perseveram as alegrias de Belém e as glórias de Cafarnaum, o trabalho da fé se desdobra maravilhoso. Então, na época de facilidades, né? Ter fé é fácil, né? Mas, em sobrevindo a divisão das angústias da cruz, muitos aprendizes fogem, receando o sofrimento e revelando-se indignos da escolha. Os que assim procedem categorizam-se à conta de loucos. Olha, gente, olha a expressão que ele usa para a gente, olha. Porquanto subtrair-se à colaboração com Cristo é menosprezar um direito sagrado. É porque quando ele fala confiança e responsabilidade, a confiança é de Deus, mas a responsabilidade é nossa. É nossa. Então, Deus confia por quê? Porque ele nos conhece, porque ele sabe do que a gente é capaz de fazer, mas a gente só faz na hora que está tudo certinho, tudo bom de fazer. Quando fica difícil, olha, categorizamos-nos a conta de louco, né? É verdade. Ele dá até o exemplo, né? Quando um grande maestro te convida para tocar com ele, você não aceita, porque você fala, não tenho tempo, não consigo, não acho que sou capaz, né? E aí ele vai te falar, poxa, Jesus vai falar assim, eu te chamei, você não veio, por que você não veio? Né? O que você estava fazendo de tão importante, né, que você não quis aceitar meu convite? E aí o que vai ter que fazer? Reencarnar novamente, para ver se dessa vez não perde a oportunidade oferecida, não faz uso do seu direito, né? Eu achei interessante essa questão, né? Qual que é o direito de você conhecer o Evangelho, de você ter esse conhecimento, disso ser se apresentado, e hoje em dia, com tanto recurso que a gente tem, e você não exercer esse direito, porque não quer praticar o dever, né? Não vai dar tempo de fazer o outro, aquele relato da vida, né? Mas aí, basicamente, é isso mesmo, né? Que ele vai falar, são 5 casos, né? É um rei que vai... É do livro Relatos da Vida, do irmão X, que fala da consciência. Ele é um rei que vai julgar vários criminosos, e todos eles alegam alguma coisa. Os 4 primeiros dizem que não conheciam a lei, que depois que conheciam, aí ele manda para o médico, cada um ele manda para a escola, alguns que não sabiam ler. Mas o quinto, né,
que é interessante. O quinto... É que ele tinha um conhecimento, né? Era o que tinha o conhecimento, né? E não... Ele tinha conhecimento e aí o rei o julga de forma mais dura, né? Aí ele fala assim, ó, vou ler o quinto só. Primeiro são assim, realmente falam, um não tinha, todos eles tinham uma desculpa que ele aceitou, né? Vamos ver o quinto aqui. Tive a desventura de furtar um adereço de brilhantes na festa de Juan Ben Kisma, judeu rico e preguiçoso, conhecido inimigo de nossa raça. Quer dizer, olha o que ele alega, né? Que ele roubou, mas roubou do cara que era mau. Conheço as leis que nos regem, acato os ensinamentos do profeta, mas não pude resistir à tentação de levar comigo uma joia do usurário que as possui aos montões. Rogo pela vossa benevolência. Soberano, porém, franziu a testa, contrariado, e com assombro de todos os circunstantes, determinou que o árabe culto recebesse, atado a um poste, 36 chicotadas, ali mesmo, diante de seus olhos, para em seguida ser trancafiado no cárcere por 2 anos. E aí o criminoso fala assim, mas como? Destes medicação a um criminoso, escola a um ébrio, porque um deles bebeu e praticou o ato, né? E socorro material e moral a 2 ladrões, e indicais as penas assim tão cruel a um filho de nosso povo que venera o profeta, unicamente pelo fato de haver desaparecido com uma joia dos tesouros de um agiota desprezível? Por isso mesmo, falou o rei desencantado, por saber tanto é mais responsável. Os 4 primeiros eram ignorantes, e todos os ignorantes são infelizes. Mas o quinto culpado é um homem finamente instruído e sabe perfeitamente o que deve fazer. Há quem afirme que nós, os que nos fizemos espíritas, encarnados ou desencarnados, sofremos mais que os nossos semelhantes, carregando aparentemente cruzes mais pesadas. No entanto, nós, os espíritas, conhecemos as leis que nos governam os destinos. Por essa razão, mais responsáveis somos pelos nossos atos. Quer dizer, porque esse finalzinho que ele fala, né? Que se tivesse parado ali, tudo bem. Ah, isso foi lá, né? E a gente tem essa tendência de deixar a história num outro lugar que não seja o nosso. Mas aí ele vai falar, não, os espíritas, né? Nesse versículo aqui, quem que ele está conversando com quem? Conosco. Que somos já considerados discípulos, né? Está falando comigo, né? Então, quer dizer, que nós que somos fortes, e porque somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Então, de nós, discípulos, Jesus espera algo mais. Não é? Mais alguma leitura? Eu tenho mais aqui, mas depois não tem. Está no horário. Eu hoje, quando acordei, você até tocou nesse assunto ali. Eu tenho acordado um tanto melancólica. E normalmente eu estou me emocionando muito, sabe? Quando eu acordo assim, aí eu fico... E uma das primeiras coisas que eu faço quando acordo é soltar meu cachorro, né? Que ele gosta de fazer o xixi dele, aí ele fica no jardim. E aí eu fui soltar o cachorro e me deparei com uma flor de pitaia, que é incrível, que ela abre logo à noite, ela não dura de um dia para o outro, ela vai secar e depois vai surgir a fruta. E eu queria até ter conseguido botar aqui para vocês hoje essa flor, porque é a presença de Deus na nossa vida. Então, fica um convite aí, que quando cada um de nós se sentir melancólico, olhe para a natureza. Ainda tirei, Rita, depois eu vou passar a foto para você, se você conseguir colocar depois naquela introdução que você põe, manda para mim, eu ponho. porque tem umas abelhinhas sugando ali, e a partir ela vai secar, provavelmente, e aí vai surgir o fruto, né?
Então, que a gente, quando tiver essa melancolia, que a gente aprenda a silenciar e olhar para a natureza, porque Deus se encontra presente nela o tempo todo. E aí eu achei um texto aqui também, é do livro Falando a Terra, é Francisco Malhão. Eu só vou ler o finalzinho dele, para vocês verem como é que tem a ver, né? Enquanto peregrinares entre os homens, o teu prêmio, e foi o meu prêmio hoje pela manhã, né? Virá do perfume das flores, da luminosa vestidura da paisagem ou do caricioso beijo do vento. Se semeias com amor, não indagues de causas. Consagra-te ao esforço do bem para que o solo se renove e produza. Compadece-te da terra sem água. Não desampares o deserto, não te irrite o charco. Ajuda sempre. A felicidade vem do amor, o progresso vem da cooperação. A lavoura do espírito é semelhante ao amanho do campo, auxilia sem cessar. Se semeias com amor, jamais desanimes, porque se é teu o trabalho do plantio, a semente, o crescimento e a frutificação pertencem ao divino semeador, que nunca se cansa de semear. Uma boa semana a todos e que Jesus, né, Vamos pegar a enxada. nos ajude, né, a persistirmos no trabalho do bem. Essa semana, se Deus quiser.